exemplo, que vocês têm uma série de autores importantes, você tem uma experiência incrível pela tua passagem, você conhece os concorrentes, você teve uma passagem em várias editoras, que você está usando essa experiência agora com a Globinho. O que a gente pode esperar da Globinho? E o que todo mundo quer ouvir aqui é o seguinte: posso te entregar o meu original? Nossa, é muito difícil estar nessa sala aqui hoje, com toda essa expectativa em cima da gente, e depois dessa fala desses números que você apresentou aí, que realmente são muito difíceis, né? Eu acho que a literatura infanto-juvenil viveu muitos anos esse boom por conta dos projetos de governo, né? Esses números fantásticos de 11 milhões, né? Que agora realmente a gente ainda, eu confesso que a gente ainda está perdido para dizer exatamente o que eu adoraria vir aqui ter uma resposta para dizer, a gente vai fazer isso está dando super certo. Eu acho que ainda as editoras, espero que a Daniela tenha notícias melhores, mas está todo mundo muito perdido em relação ao que fazer, né? Na Globinho especificamente, semana passada fez exatamente um ano que eu estou lá, né? Saí da Brinkbook um pouco antes, saí da Brinkbook já nesse contexto de crise, né? Acho que a Suzana teve uma visão antecipada, assim, ela foi muito rápida nas decisões dela, assim. Estou falando isso de um ponto de vista positivo, né? Assim, claro que é sempre triste você sair de um lugar que você gosta de trabalhar, mas a gente também entende como as empresas funcionam, né? E na Globinho eu entrei num vácuo que ficamos algum tempo sem editor de infantil, né, Lucas? Ficou uns 6 meses sem editor de infantil, que eu acho que já é um reflexo do ano passado, como já não estava tendo plano de governo, isso já foi um reflexo dessa crise aí, né? Assim, não era eu estou dizendo isso porque não era uma prioridade para a editora contratar uma pessoa de infantil, não havia uma pressa nesse sentido, porque não tinha um contexto que necessitava, né? E até vou falar uma coisa um pouco pessoal, assim, porque eu acho que é bom para dar um contexto, né? E no final das contas, eu acabei indo trabalhar lá porque hoje eu me divido eu tenho muitos chapéus. Eu cuido da Globinho, mas eu cuido de muitas outras coisas. E isso é um reflexo, acho que desse momento, né? Desse enxugamento de que quem está trabalhando em editora, e eu não estou falando, gente, tenham pena da gente, mas é só para vocês entenderem um pouco o lado de cá, né? Quem está trabalhando em editora hoje, quem ainda está trabalhando em editora hoje, digamos assim, está muito, tem uma demanda de trabalho muito grande, né? Para outras coisas que não literatura infanto-juvenil, quando é o caso, não quando é uma editora que se foca só nisso, né? Então, na Globinho especificamente, nesse um ano, eu trabalhei com projetos que já estavam em andamento, né? E captando muito pouco. Quem está aqui, que sabe que está com o original comigo, sabe como está devagar a coisa. Eu sempre recebo, porque eu acho difícil falar não, assim, né? Eu quero ver, eu sou curiosa e tal, mas a gente realmente está captando de uma maneira muito lenta, e a gente tem, a estratégia no momento é trabalhar com autores, com os conteúdos que a gente já tem, né? Então, não sei se vocês viram, a gente está fazendo uma reedição do Lobato, né? Que eu acho que é uma estratégia que muitas editoras se valem, né? Você pega numa hora de crise, em vez de você fazer contratos novos e pensar em coisas novas, você olha para dentro e fala o que eu tenho no meu catálogo que eu posso reavivar e tal, né?
E acho que, além de tudo, o Lobato estava merecendo, já estava na hora, a edição anterior já estava um pouco antiga, né? Então a gente está começando o Lobato, que começou a sair agora. A gente relançou ali a Neiva, então você vê, é um relançamento, né? Eu até, na hora que eu peguei, eu falei, nossa, é muito exemplar do que está acontecendo agora, né? Então a gente relançou ali a Neiva. A gente lançou um livro da Silvia Plath, que é uma autora clássica que tem muito a ver que conversa com o restante do nosso catálogo, porque a gente tem essa particularidade de ser uma editora que tem uma lista adulta muito grande, né? Na verdade, o infantil dentro da Globo é pequeno. E a Estela também, que é o último livro de uma série que já estava em andamento, né? E assim, isso é dos últimos 6 meses, né, gente? Então, realmente, nesse momento lá na Globinho, a gente está muito devagar mesmo. Assim, eu não vou mentir, não vou falar que a gente tem planos mirabolantes, porque a gente não tem, né? Claro que ainda existem compras públicas, algumas, né, de prefeituras e tudo, que não se equiparam ao que o governo federal fazia. Eu falo fazia porque até um tempo atrás eu ainda tinha uma esperança de que fosse voltar. Hoje em dia eu realmente estou assim, não tenho muita esperança. Claro, vai voltar um dia, mas eu acho que agora a perspectiva é que demore muito mais, né? Que assim, não só... Porque antes era assim, não estão comprando, mas a estrutura para que essa compra acontecesse existia, né? E o que a gente tem visto, eu não quero ficar falando de política, mas assim, muito brevemente, o que a gente tem visto é um desmonte desse contexto que permitia essas compras, né? Então, bom, por enquanto é isso. Depois eu vou falar um pouquinho de coisa boa. Você tem um percentual de quantos livros foram majorados esse ano em São Paulo, no começo do ano? Quantos livros foram o quê? Aumentou o preço dos livros? Aumentou o livro, não sei te dizer. Talvez você saiba. Não, lá a gente não está mexendo em preço, justamente que... Não. A gente também porque já está tão difícil de vender, então se for mexer no preço, aí realmente a chance vai ser... É um exercício ao contrário. Quando a gente olha os últimos livros da Nova Fronteira em relação a 10 anos atrás, livros que a gente reedita, geralmente a gente baixa o preço. Então é um caminho contrário. A gente fez uma coleção 50 anos de clássicos da editora, e você olhava livros da Simone de Beauvoir que tinham sido lançados na coleção 40 anos e na coleção 50 anos. A gente baixou o preço em relação a 2004, 2005, por exemplo. Então... na Globo a gente não aumentou o preço. Eu vou pedir, por favor, para a gente fazer as perguntas no final, que aí a gente tem a unidade. A Camila deu o perfil da Globinho, agora eu vou pedir a Dani as mesmas questões, o que a Nova Fronteira está fazendo, e posso te entregar o meu original? E aí a gente depois junta as perguntas, ok? Obrigada. Bem, primeiro agradecer então aí o convite do Alex, da Ana, para estar aqui nessa mesa. Realmente uma honra estar aqui na Finilis falando para vocês de autores que a gente sempre sonhou publicar, e tenho livros publicados de vários de vocês aqui. Então, agradecer esse convite. E a pergunta, quando se fala posso entregar o original agora, realmente a gente não consegue recusar, né? Falar não me entrega, mas ao mesmo tempo eu não consigo hoje aceitar um original sem falar da minha perspectiva interna na editora. Então eu me sentiria enganando vocês se falar entregue que eu vou publicar. Então hoje, enquanto a Camila diz ali que conseguiu produzir alguns livros de literatura infantil esse ano e ela reclama que é pouco, para a Nova Fronteira a gente está realmente engessado. Assim, esse ano eu não lancei qualquer livro novo, porque o meu investimento nos últimos anos foi enorme. Porque realmente o trabalho do mercado, né, assim, as demandas de mercado sempre influenciaram, e aí a minha visão aqui é só da Nova Fronteira, porque é onde eu trabalhei minha vida inteira, né? Estou há 16 anos lá, então
a partir do momento que ela traz um panorama de outras editoras, eu consigo fazer uma análise mais vertical do caso de uma editora só. Então, olhando a Nova Fronteira nos últimos 16 anos, desde o surgimento da literatura infantil dentro da casa, lá no início dos anos 80 para agora, sempre foi pautado por uma demanda de mercado. Então, quando o Sérgio Lacerda ainda decide criar uma linha de literatura infantil, no iníciozinho dos anos 80, porque ele já via ali um movimento do mercado, as editoras se especializando e lançando literatura infantil, e a Nova Fronteira até então não tinha nada, né? Uma editora fundada em 65 que não investia em literatura infantil. No início dos anos 80, ele percebe que há uma demanda de mercado e resolve publicar. E aí ele convida até Ana Maria Machado para ajudá-lo nessa perspectiva, trazer catálogos de Bolonha, prestar um serviço de consultoria nesse momento. Então, daí surgem vários livros infanto-juvenis, alguns que estão no catálogo até hoje, né? Tem o Saco, do Ivan e Marcelo, que é um sucesso da editora, por exemplo, e vários outros autores vêm sendo publicados a partir desse período. E desse período em diante, você vai vendo que as dificuldades de manter um departamento focado em literatura infantil, divulgação escolar, você tem muitos altos e baixos, assim, do início dos anos 80 para cá, você vai vendo a Nova Fronteira investe, para, volta de novo, retoma. Então, eu fui fazendo essa análise e aí a gente tem vários altos e baixos. E realmente, quando o governo federal começa a investir com muita força e a gente começa a sentir que um trabalho focado, com novas contratações, catálogo sendo revisitado, novos projetos, isso dando resultado, o editor se vê num papel muito confortável de investir também na criação e na produção. Então, isso você vai vendo não só da literatura infantil como um todo, como dos próprios gêneros dentro dos editais. Né? Porque aí o PNBE fala, agora eu vou publicar livros de teatro, textos de tradição popular. Então você vai ver nas editoras investindo em quadrinhos, investindo em textos populares, em poesia, tudo sempre muito pautado para esses editais. Assim, e por mais duro que isso seja, mas é a pura realidade. Então, dentro desses altos e baixos do mercado, e que eu vejo dentro da Nova Fronteira isso muito refletido, até porque não é uma editora específica de literatura infantil, e tampouco uma editora que tenha a força do didático para trabalhar a favor dela. Né? Quando a editora, ela não tem um caminho natural para escoar esse livro, ela não tem uma equipe de divulgação que está na rua divulgando didático e carrega a literatura ali como um amigo, né, que está caminhando junto. Então não tem os grandes números para sustentar. Então nesse momento, agora, trazendo para esse momento de agora, a gente está focando o editorial praticamente fez um casamento com a área comercial. Então o nosso foco é como fazer para que os nossos livros que a gente investiu, montou catálogo, todos os trabalhos vêm sido feitos, um trabalho editorial agora está muito mais focado em fazer girar esse catálogo que foi investido e foi montado ao longo dos últimos anos, do que em prospectar e editar mais livros. Então, assim, a gente tem reuniões mensais, semanais, para sentar com a área comercial, e a área comercial de rede privada, a área comercial de rede pública, e a área comercial livrarias, e que a gente chama de canais alternativos, né? Lojas Americanas, Avon, o que fazer para levar os livros que já estão contratados, criados, produzidos, o que fazer para girar esses livros. Então, o nosso trabalho editorial hoje, a gente se afastou um pouco daquele mundo de prospecção, contratação de novas obras, para focar em como escoar essa produção feita hoje. Então, a gente tem aqui, ao longo dos últimos anos, a gente foi montando catálogos de literatura infantil, juvenil. Então, a gente tem aqui, somando esses dois catálogos, cerca de 500 títulos. Então, o que fazer para que esses 500 títulos não fiquem parados no estoque e que eles tenham uma vida, né? Então, esse catálogo é muito usado pela área de rede privada. Eu tenho um executivo específico para isso e que trabalha. A gente não tem uma equipe focada
A gente não tem divulgadores próprios, mas a gente trabalha com uma equipe de distribuidores que distribuem não só a Nova Fronteira como outras editoras ao longo do país inteiro, e a gente trabalha isso focado em rede privada. Uma outra iniciativa que a gente também fez desde 2011 é formar uma parceria com sistemas de ensino. Então a gente hoje tem uma parceria com o Sistema Positivo, uma parceria com o Sistema Poliedro, e aí a gente tenta montar projetos de literatura com o nosso catálogo para que sirvam diretamente para a escola desses casos. Ainda dentro desse material de rede privada, como muita gente não consegue olhar esse catálogo e dividir o que vai publicar, o que não vai publicar, a gente fez algumas fatias desse catálogo por temas. Então preparamos um só de pluralidade, com vários temas regionais, tudo que pode ser inclusão, então tudo isso aqui está tratado nesse material para aquele professor que está um pouco menos tempo ali de avaliar. Pensando nesse trabalho da lei, né, da obrigatoriedade do ensino de música, então a gente pegou alguns livros nossos que trazem o tema da música, linkou música com poesia, com parlenda, com trava-língua e preparou um outro material. Aqui é um folder que a gente fez só com os clássicos que a gente tem da literatura nacional que foram adaptados para quadrinhos, né? Então, muitos desses projetos aqui surgiram lá atrás porque o PNBE comprava quadrinhos e a gente foi surfar nessa onda dos quadrinhos. Mas hoje são livros bem-sucedidos, que foram premiados. Então, o livro, às vezes, ele surgia lá no início dos tempos como uma maneira de servir ao edital e depois ele ganhava vida própria, né? Aqui é um outro tipo de material que a gente está trabalhando especificamente em áreas públicas, prefeituras. Por conta da lei da obrigatoriedade da exigência da biblioteca na escola até 2020, a gente pegou o nosso catálogo e com o nosso catálogo a gente propõe 3 tipos de biblioteca. Para que o professor já adquira a escola, o município, enfim, precisa se adequar à lei, precisa ter a biblioteca dentro da escola. Como fazer, como montar. Muitas vezes a gente vai a algumas prefeituras que eles possuem a verba, mas não tem um corpo pedagógico que consegue avaliar os catálogos das editoras, montar um projeto. Então a gente aqui já propõe uma seleção de 120, 240 e 360 títulos, abarcando tanto literatura nacional, estrangeira, gêneros diferentes. Então, mesmo comprando a biblioteca menor, você tem um gênero, uma diversidade muito ampla, né, de autores e de gêneros literários. E esses livros são entregues em um tipo de caixa que, empilhada, ela já vira, inclusive, o mobiliário da biblioteca, caso a prefeitura tenha lá a sala, mas não tem como dispor desses livros, como expor esses livros. Então, esses livros já são entregues nessas caixas que vão ficar empilhadas e já vão servir de mobiliário, inclusive. E a gente não só entrega o livro, como a gente oferece uma oficina com especialista, né, com bibliotecário, como montar uma biblioteca para que esse material vá até a prefeitura, não chegue só às caixas e fiquem lá paradas. Então tem todo um processo de formação desse professor que vai trabalhar com isso. E a gente também tem, aproveitando aquele Mac Daisy que era usado lá no governo federal, a gente entrega para esse professor uma biblioteca em Mac Daisy. E aí tem outras coisas assim, ganha gramática, ganha dicionário. A gente fez como se fosse um combo, né? 3 tipos de combo para as prefeituras. Já conseguimos vender para algumas prefeituras bem pequenas, assim, às vezes vende 50 bibliotecas, 100 bibliotecas, algumas vendas muito pequenas, mas conseguimos agora vender uma para o governo do estado da Paraíba e foram 1000 bibliotecas, então já começa a ganhar escala. E aí é engraçado, né? Porque a gente fez 1000 bibliotecas, montamos um processo de formação, levamos os especialistas, mobilizamos toda a secretaria. Quantos professores compareceram? 5. E aí a gente ficou tão incomodado com isso, porque, caramba, assim, qual vai ser o uso desses livros? Eu mandei um e-mail para a secretária pedindo que a gente repetisse essa formação para os professores, porque a gente viu que o público foi muito aquém do esperado, não sei o que, ela não respondia. Aí mandei carta, mandei 1000 coisas, aí agora a assessora dela me respondeu propondo julho. Aí eu falei, julho não são férias escolares, assim, vai ser, não é melhor a gente fazer na reentrada das aulas? E ela, não, a secretária determinou que é julho. Enfim, vamos lá fazer a formação em julho, mas eu não consigo ver o professor indo. Vão ser 2, né?
Isso assim, então, a nossa parte de literatura infantil, ainda parte de livraria e canais alternativos, a gente tem feito coisas como a gente fez 2 tipos de bolsa, a gente encomendou aquela bolsinha plástica, fizemos a impressão de 3 títulos de literatura infantil, um pegando os clássicos e o outro pegando uma temática familiar, e aí fizemos um formato, um papel um pouco mais fino, um formato menor, sem orelha, e aí conseguimos vender essa bolsa por R$ 29,90 como preço para o consumidor, né? Então a gente fez isso, uma ação dessa com a Lojas Americanas e com o Submarino. Então já fizemos, da primeira bolsa, que a gente conseguiu incluir o Pequeno Príncipe, a gente vendeu, 20 mil unidades, e da segunda bolsa, que era essa temática familiar, 10 mil unidades. E aí a gente está com uma terceira bolsa sendo implementada, da Bia Bedran, com CD, das músicas. Então, coisas que a gente está pensando para cada cliente que a gente pode vender um projeto específico. Então, rede privada, rede pública e canais alternativos e livraria. Livraria a gente já está indo agora no sentido contrário de produzir aquele livro de literatura infantil que vai virar um presente, né? Então, o trabalho editorial hoje, ele tirou o foco da prospecção e ele virou o canhão. A gente está de braço dado com o comercial, então o caminho é um caminho de sobrevivência. Sendo que eu era a pessoa, editora de literatura infantil na Nova Fronteira. Em 2014, com a saída da diretoria, a pessoa que era diretora editorial na época, eu assumi a diretoria editorial, e aí uma pessoa da equipe assumiu o selo de literatura infantil antes cuidado por mim. E infelizmente eu tive que demitir essa pessoa em novembro. Então foi muito desconfortável, porque aquele cargo que eu ocupava até então, eu chamei uma pessoa de uma outra área para ocupar aquele lugar, e eu própria fui a pessoa que tive que demitir o Guilherme, no caso, que muitos aqui conheceram, né? Então, um pouco desse cenário. E hoje a pessoa que cuida de literatura infantil na minha equipe, ela não faz só isso, ela faz a editoria internacional toda da Nova Fronteira e faz a literatura infantil. E aí eu tenho uma outra pessoa de editoria nacional que herdou aqueles autores, os grandes autores que têm obra adulta e obra infantil. Eu tive que pegar a editoria infantil e dividir em 2, assim, para dar conta, né? Então, autor que tem literatura nacional para adulto, e como o Carlos Heitor Konig, Guimarães Rosa, que a gente tem alguns projetos, estão com a Janaína e outros estão com a Ana Carla. Então tive que dividir a equipe em 2. Continuo recebendo original, mas eu ainda tenho livros dos últimos editais, sei lá, o PNLD Idade Certa foi onde a gente fez um investimento enorme, contratei livros à beça, inclusive de pessoas que estão aqui na sala. Eu cheguei a escrever 210 obras nesse PNLD Idade Certa. Tive 16 obras selecionadas, essas obras foram habilitadas pelo governo e até agora está tudo parado. Então, eu ainda tenho livros desse Idade Certa, do PNB Indígena, do PNB 2015, coisas que não aconteceram, e livros que a gente contratou ilustração, produziu, e estão numa geladeira, porque eu não pude publicar ainda. Então, quando realmente surge uma pergunta dessa de posso entregar o original, eu não tenho como receber sem explicar que eu não tenho qualquer previsão de lançamento desse livro. Então, eu acho que o meu cenário de abarrotamento ainda é pior do que o da Globo. A gente vai sentindo o peso de todas essas questões. No caso da Dani, vendo a ligação direta comercial editorial, no caso da Camila também, mostrando o valor do fundo de catálogo. Acho que essa é uma questão importantíssima. E também, Camila, 2018, eu e o Monteiro Lobato entramos em domínio público. Então, é outra questão, todo o investimento com a questão do domínio público. Uma coisa que eu gostaria de colocar também, com relação a Brinkbook, que as pessoas também ficam curiosas, a Brinkbook tem uma relação direta com a escola. Então, a equipe de divulgação executa uma pesquisa
nas escolas, com quem ela já vem trabalhando há bastante tempo, e existe essa relação de confiabilidade, para saber qual é o tema, o que vocês gostariam, que livro vocês gostariam que fosse feito, como é que a gente vai trabalhar junto com vocês. Então, essa cumplicidade tem dado muito certo e tem dado muito resultado na Brinkbook. Então, eu acho que isso também é uma saída. Eu acho que hoje ninguém se livra mais da questão da divulgação escolar. Vamos abrir para as perguntas, que o nosso tempo está... Ele tem... Camila, por favor, desculpe, você disse que... Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Osmar Cardoso, escritor infantil em Florianópolis. Se para vocês aqui no eixo Rio, São Paulo, Minas está difícil, imagine para nós em Florianópolis. Eu tenho, não sei se é uma pergunta ou uma colocação para reflexão de todos nós. Naqueles números de queda de produção apresentado, foram computados os milhões de livros que as editoras brasileiras estão produzindo na China, gerando emprego e renda lá, contribuindo para a nossa crise aqui, se foi computado esses livros. E para Camila, será que novidades não são mais procuradas, aceitáveis e compradas do que reedição? Essa é a pergunta. Oi, está funcionando? Com relação aos números, não sei, porque esses números foram retirados de pesquisas oficiais. Uma do FNDE, você pode entrar lá no próprio site do FNDE, Retratos do Brasil, e essa última pesquisa que foi feita pela CBL e o SNEL. Então, não há menção a esse tipo de produção. O que eu sei, e aí eu posso te falar diretamente pela própria questão da Brinkbook, é que com o preço do dólar, com o preço do euro, tornou inviável para editoras que faziam impressão no exterior, isso ficou inviável. Então, hoje, há um foco maior nas gráficas, nas editoras no Brasil. E eu tenho a impressão, e posso dizer com uma certa certeza, que esses 11 milhões de livros que eram produzidos, a maioria era impresso no Brasil, porque para você atender programa de governo, você precisa ter uma garantia de entregar no prazo certo. Então, são projetos que eu acho muito difícil que alguém tenha impresso isso na China. Eu tenho quase certeza que sempre, grande parte... Porque não tem prazo. Porque na China você tem que esperar o navio e não sei o quê, e você precisa... Tem muita impressão na China agora. Agora, com a alta do dólar, talvez não, mas no ano passado, quando eu estive aqui e procurei livros aí, muitos aqui mesmo no Salão do Livro estavam lá, bem lindo. Mas isso é provavelmente os estrangeiros, né? As transnacionais também. Atualmente só imprime na China. Potência que imprimiu na China. Eu posso responder, Pode. Várias editoras, inclusive livros meus foram. Precisa ser Várias editoras estavam imprimindo na China, mas não para PNLT não. Aí o volume Grandes, Brasil, que não tem prazo. Luiz Antônio. Agora, não, só quanto à questão da novidade, é um dilema, né? Porque quando você trabalha com fundo de catálogo e com autores conhecidos, você trabalha com uma segurança. E na hora da crise, eu acho que assim, na hora da crise, o que todo mundo está procurando é segurança, que todo mundo está tentando achar uma boia de salvação. E o autor já conhecido dentro de uma editora é isso, né? Infelizmente, né? Olha, eu queria pedir a Camila, só um instantinho, que ela disse assim, eu vou falar de coisa boa depois. Então fala, Camila, por favor, diz uma coisa boa. Eu vou falar uma coisa que eu conversei com a Alex ontem, que é uma coisa... Eu não contei pra ele. Que é pequenininha, mas que assim, quando me chamaram para essa mesa, eu fiquei super lisonjeada, eu fiquei assustada, eu fiquei apavorada. Eu falei, eu vou de preto, vou vestida de gótica e tal. E fui, assim, para me preparar um pouco, fui conversar com algumas pessoas do mercado, né, trocar ideias e tal. E ontem fui conversar com a Eliana Martins, autora, né, que a gente se conhece há muitos, muitos anos.
E ela me contou uma coisa que eu achei que é uma coisa boa, e eu até perguntei, eu falei, Eliana, eu posso dividir isso amanhã na mesa? Ela falou, pode e tal. Porque, assim, como agora a nossa tábua de salvação é a adoção escolar particular, ela está fazendo um trabalho de divulgação do próprio trabalho, né? Porque eu acho assim, num contexto em que está tudo sendo reduzido, eu sei de editoras que tinham mais divulgadores e enxugaram para um. Tem gente que não tem nenhum divulgador, né? Assim como no editorial as pessoas fazem várias tarefas, em muitas editoras o comercial faz várias tarefas, não só a divulgação escolar e tudo. Ela está divulgando os próprios livros. Então ela está fazendo material impresso, artezinha... Nas escolas, né? Nas escolas, exatamente. Então ela pega o telefone das escolas, faz um materialzinho, manda, coloca o telefone do contato da editora para quem é responsável pela divulgação, pela compra, né, dentro das editoras. É claro que isso não é o ideal, que isso é o trabalho que a editora deveria fazer, mas num momento como esse, ela está fazendo o que as editoras estão fazendo. Ela está olhando para o fundo de catálogo dela, porque ela já tem muitos livros lançados, e ela está ajudando o mercado a se lembrar que ela está lá, porque assim, divulgação é isso, né? Você tem que mostrar novidade, mas na Brinkbook, que eu tinha um contato muito perto com essa coisa de divulgação, mas você tem que estar constantemente lembrando os professores das obras que já existem. E eu sei que muita gente aqui tem uma obra já publicada importante. Então, claro que não é o ideal, mas eu acho que é um momento de parceria dos autores também nesse sentido. Então, assim, claro que nem todo mundo tem tempo para fazer o que a Eliana está fazendo. Ela me falou que às vezes ela para uma semana para fazer isso, ela tem o contato de algumas escolas, outras ela tem que descobrir. Ela liga, ela manda o tal do release, ela oferece para ir na escola. Enfim, eu achei uma coisa louvável e interessante. Eu falei, acho que é legal partilhar isso com vocês. Posso? Olha, eu me lembrei agora, com a fala da Camila, da questão que a Marília Pirillo colocou no Facebook. Eu fiz meu livro e aí a editora me chama e fala, você não pode, não tem, você conhece, como é que a gente vai fazer? Esse trabalho é da editora. Então, eu acho que me perdoa, Camila, delegar ao autor o trabalho da editora é aquela história, vai ter uma feira em tal lugar assim. Se você quiser ir, não tem problema nenhum de você ir, mas está delegando para... Isso é uma coisa que o autor já faz naturalmente, mas não pode virar um trabalho extra. Olha, eu passo 6 meses com vários dos nossos colegas aqui, correndo... Fala para gravar, por favor. Eu sei, que eu não ia falar. Eu passo 6 meses com a maioria dos colegas aqui, eu viajo quase tanto quanto paro para escrever. Né? Quer dizer, é um trabalho que a gente já faz. Agora, de certa forma, eu louvo Eliana, eu louvo qualquer tipo de teimosia, de rebeldia contra essa paradeira, contra esse freio de mão que Deus puxou. Que eu não acho também caminho do céu esse negócio. Ele puxou um freio de mão e está esperando para ver, eu digo que está esperando para ver a chuva de ouro, porque está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Como não vai acontecer chuva de ouro, não vai acontecer nada, o nego vai continuar esperando. Então, eu louvo Eliana está fazendo isso. Mas a verdade é que eu estou vendo editoras que estão simplesmente dizendo assim, vamos reduzir custos. E é muito fácil, num momento como esse, contratar aqueles executivos que, se for para crescer o negócio, eles não sabem fazer, mas para salgar a terra, eles são especialistas. Entendeu? Esses executivos estão dando bambas aí no mercado, estão falando ouro. Aí eu sei demitir pra caramba. Me solidarizo. Eu sei, claro. Entendeu? Tem editora aí que arrasou com o departamento todo de divulgação no Brasil inteiro. Assim, você já é um caso assim, é uma aberração. Mas tem outra, né, que arrasou no último mês e meio, arrasou, acabou, demitiu todo mundo, foi. E infelizmente não só na literatura infanto-juvenil, né? Em outras áreas. Claro que a gente está aqui falando disso, mas a literatura como um todo está sofrendo disso. É dizer assim, um dos nossos caminhos é ir para a escola e acaba com a divulgação escolar. Para mim faz. Agora, para um cara que vamos reduzir os custos, isso faz todo sentido no mundo. Eu achei... Mas
trabalho que a Dani mostrou aqui, por exemplo, eu achei riquíssimo, porque ela abriu várias frentes, né? Ela abriu várias oportunidades. Está usando o catálogo? Está usando o catálogo. Mas ela... E uma outra coisa que ela esqueceu de falar são os boxes que eles criaram. Então, blocos do Machado de Assis são possibilidades. Nesse momento, vamos trabalhar com o que a gente tem, mas vamos trabalhar. Vai ser sorteado? A outra... eu acho... Espera só um instantinho. Eu vou te devolver para os boxes. A coisa... hoje, né, a minha experiência com a Brinkbook e com a Intrínseca, né? Eu acabei de preparar o catálogo escolar da Intrínseca. Então, a Intrínseca também sentiu necessidade, e a Intrínseca, na área de literatura infantil, só tem livros estrangeiros, mas ela sentiu a necessidade de mostrar o que ela está fazendo. E acabou de ganhar o prêmio da Finilige com o livro João e Maria. E no caso da Brinkbook, a Brinkbook hoje está ampliando a sua vertente de autores nacionais, e nós estamos aí com 6 títulos novos, começando uma nova estratégia, e está sendo uma coisa assim emocionante. Meus autores estão aqui, então hoje eu estou fazendo um trabalho de consultoria editorial na Brinkbook, que é uma das coisas que está me dando maior alegria. Eu nunca trabalhei com tanto prazer e com tanta vontade na minha vida, porque eu estou fazendo o que eu gosto e o que eu sei fazer. Então, cada livro que saiu o primeiro essa semana, do queridíssimo Celso Sisto, vai ter o lançamento aqui. Então, vocês tenham a certeza que a gente está fazendo isso com muito cuidado, com muito carinho e com uma bagagem que a gente está trazendo aí de anos de praia. Não queremos ficar parados, a gente tem que ir exatamente contra a maré. Então, cada um está buscando ir à sua maneira. Então, eu acho genial o relançamento do Monteiro Lobato, acho genial todas essas saídas que a Daniele deu, porque você tem que fortalecer o comercial. Isso é óbvio, ter lucro não é feio, e a editora precisa ter o capital de giro. Então, eu acho que são alternativas que vão surgindo e que a gente tem que aproveitar. Você e os blogs. Deixa eu só falar uma coisa. E eu acho importante também no que cabe aos autores, o que você falou da Helena Martins, do autor estar se reinventando e está correndo atrás do que o Luiz Antônio está fazendo do blog dele, que ele está botando texto novo no blog. E todos nós aqui, de certa forma, o Léo está com a coluna, e todos nós, de certa forma, aqui estamos tentando... Acho que parou? Morreu. Tenta isso. Oi. Estamos tentando nos reinventar, não é isso? E eu acho que hoje em dia o autor não pode mais escrever um livro, ficar em casa parado, escrevendo o próximo e não correr atrás. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, não é isso? De aparecer nas redes sociais, de não deixar morrer, né? Porque bem ou mal nós somos esquecidos. A gente acha que não, mas é. Até porque a gente não tem a opção de esvaziar a produção, descapitalizar a produção e jogar o dinheiro no mercado financeiro. Exatamente. Nós não somos empresários. Oi, alô? Então, o Alex falou aí da minha coluna, eu vou aproveitar para fazer a divulgação. Bom, nesse caso aqui, eu não estou fazendo esse trabalho de divulgação do meu trabalho, mesmo que eu não posso, né? Mas é um trabalhinho de formiguinha que eu consegui um espaço lá em Belo Horizonte, e muitos vocês já estão sabendo, e eu acho que vale a pena. É uma revista, a revista Canguru é uma espécie de uma Crescer, só que lá de Minas. É uma revista que tem 25 mil exemplares de tiragem, e ela chama Canguru porque ela vai na mochila dos meninos, de 150 escolas da região metropolitana de Belo Horizonte, as principais escolas particulares e algumas poucas públicas grandes. E fui convidado para ser o colunista de literatura infantil lá há um ano, né? Começou em setembro do ano passado, e a cada número eu falo de 2 livros. Eu pego um tema qualquer que eu acho interessante, e 2 livros que atendem esse tema, que tem a ver com esse tema. Nesse caso aqui, por exemplo, foi um livro da Marta Lagarta e um do Milor. Aliás, vou até deixar com a Dani, que é da Nova Fronteira. Pois é, esse livro aí. Porque às vezes eu falo na internet, o pessoal acha que muita gente chegou, quando eu mostrei a revista, falou assim: eu achei que era um folhetim, não sei o quê. E não, é uma revista mesmo, bacana, e com vários assuntos ligados à infância,
como cresceram, pais e filhos, e é focada principalmente de 0 a 7 anos, né? Pega essas escolas aí menores. E eu falo de 2 livros a cada número, então quem achar que tem algum livro bacana dessa fase aí, 0 a 7 anos, que eu poderia falar, estou sempre procurando. E eu nunca vou falar de livro meu, embora mês que vem eu vou falar do Filhos de Peixe, né? É um nepotismo do bem esse aí. Então esse aí vai para Dani. A Marília está aí? Marília também trouxe a sua. Cadê? Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui é da Rosamanda. Rosamanda está aí? Esse aqui foi sobre livros que falam de um irmãozinho que está chegando, né? Então eu peguei um da Peirópolis e um da FTD da Rosamanda. Esse aqui é o da Marília. Esse aqui é sobre paródias de clássicos. Não, eu peguei o Chapeuzinhos Coloridos que a Marília ilustrou e Ervelina e o Princesa da Silva Otávio lá do projeto. Marília para pegar aqui. Esse aqui é igual. Ah, eu trouxe repetido, então acho que sobrou um. Faltou algum? Esse. É esse mesmo. Também só dá pra usar. Acho que foi. É porque os outros eu já distribuí ontem no tanto. Mas enfim, já falei, já estou na coluna 11 agora. Então já foram 22 livros. Eu espero continuar falando de 2 livros por mensal. Todo mês eu falo de 2 livros, sempre pegando um tema. Já foi paródia de classe, já foi poesia, brincadeira com palavra, liberdade, enfim. Os temas são o que me vem na cabeça. Eu pego 2 livros que eu acho que tem alguma coisa a ver e relaciono, faço um texto introdutório e faço, não é nem uma resenha, é um parágrafo falando um pouco desse livro. Eu acho que tem dá uma visibilidade boa lá na região de Belo Horizonte, Minas. E assim, eu acho que vocês podiam ficar de olho em suas regiões. Pode ser que a gente consiga espaços desse tipo também. Se a gente criasse uma rede de colunas aí, ia ficar muito bacana, né? Enfim, lá eu estou fazendo meu trabalho de formiga. E o Jornal de Letras, que esse mês fez 17 anos. É uma prova de resistência. Há 17 anos que a gente mantém a nossa página de literatura infantil e juvenil, com lançamentos, com eventos. Então, eu acho que também não falo sobre livro que não recebo. Então, às vezes fica difícil porque eu tenho que sair à procura e compro, né? Vários livros, quando eu gosto muito, para poder apresentar na página do Jornal de Letras. E o box? Vou passar para a Denise, mas depois eu queria perguntar para o Alcides também, que está aqui, também é editor. O box? Ela ia falar do box agora. Mas ela vai fazer uma pergunta rapidinho. Então tá bom. Eu acho que a maioria me conhece, eu sou a Denise, sou mulher do escritor Luiz Eduardo Mata. E tem que está ao meu lado, lindo. E eu tenho uma livraria que o foco é escola particular. É uma empresa pequena, mas a gente tem parceria com escolas bem interessantes na Zona Sul, escolas grandes e bem conceituadas. E também faço um trabalho de formiguinha e faço um trabalho devagar mesmo, porque é como eu quero. Porque eu não quero fechar daqui a 1 ano, 2 anos. Já tem 3 anos, então tá indo. E aí eu queria responder, na verdade, a pergunta que o Luiz Antônio, e eu consigo dar essa resposta, que o Luiz Antônio fez bem no início, que é qual é o percentual de aumento que teve os livros do ano passado para cá. Eu percebi, e eu trabalho com todas as editoras do Brasil, eu percebi de 11% a 15%. E aí consigo até citar uma ou outra onde eu percebi na literatura. O didático teve aumento, mas eu não me lembro o percentual. Mas literatura de 11% a 15%. Lembro Ática, Record, Moderna. Então, assim, se quiser um número mais, um relatório, eu até posso dar, mas basicamente semestre. E aí eu queria falar também que eu acho que é um momento de se reinventar. É bem legal a Nova Fronteira, não sabia que tinha todos esses projetos.
Acho bem interessante. E acho que o que o Luiz Antônio falou, do cara demitir o comercial, divulgação, e aí ficar lá o executivo sentado, a gente teve até uma discussão, mandei um e-mail para o presidente da Saraiva uma certa vez, acho que uns 2 anos, por conta disso, porque o cara e eu nem sabia que ele tinha feito isso, mas no meu e-mail eu falei, ele contratou um CEO que ficou lá, nunca foi ao chão de fábrica, simplesmente tirou a editora, o estoque daqui, concentrou em São Paulo, distribuindo para um país maior que a Europa, e aí queria que desse tudo certo. E não deu, foi um caos, assim, para quem trabalha como didático, né? Daí eu estou falando do didático. Foi um gênio corporativo. É um gênio. Eu estou tendo vendas, escolas que estão me contatando, porque vendas foram canceladas porque não foram entregues. Foram entregues. Não é nem nessa edição. Não, enfim. Também tem. Então, mais difícil a gente faz. Aí um gênio corporativo inventa uma coisa dessas, entendeu? Então, o momento não estava para isso. Mas o cara nunca... Eu falei isso no e-mail e em seguida o cara foi demitido. Aconteceu isso, uma matéria e o cara foi demitido. Foi o CEO que foi contratado, blá blá blá, de outra área, não era da área, e aí foi demitido. Foi muito engraçado, porque eu falei assim... Mas ela descascou com a maior classe. O e-mail ficou... Claro que tive uma ajuda, né? Preciosa, o e-mail ficou Este fantástico. sacripanta que foi contratado. Então, assim, o que a gente percebe, e eu já vi isso em outros segmentos, eu venho de outros segmentos, que é o cara que está lá em cima, nunca teve realmente no chão de fábrica e começa a delegar várias coisas e cortar várias... E esquece que quem sustenta a empresa é o comercial. Se não adianta o cara fazer livro, você está em cima dele e ficar lá esperando que a gente vá comprar, não vai. Não precisa ser o gerente, justamente. Você tem experiência. Gente, olha só. E muita gente fazendo isso. A Record hoje leva 50 dias para entregar. Sabe por quê? O estoque deles, eles produzem aqui e sai de São Paulo. Então eles produzem aqui, mandam para São Paulo e aí eu faço um pedido livraria e eu distribuidor, livraria, quem for comprar, vem de São Paulo para cá. Olha que loucura! Olha o custo disso. 50 São Paulo. 50 dias. Eu fazia qualquer comentário a respeito disso, mas eu aprendi uma coisa interessantíssima. Primeiro, você mente que vai, e depois você pede desculpas porque não foi. Então, é terrível. Agora eu quero voltar para o box da Dani, porque senão a gente vai perder o bonde. Não, então, dentro desses altos e baixos da literatura infantil na Nova Fronteira, você vê a mudança de foco da Nova Fronteira em vários momentos também. Então, a gente passou boa parte dos últimos anos sendo visto dentro do Grupo de Ouro como a nossa editora com foco em governo, E eu me incomodava muito com isso lá dentro, porque eu falava, olha, a gente tem um catálogo muito maior do que compra de governo. Claro que a gente tem um sucesso enorme em governo, a gente ficou nos últimos anos ali na lista disputando primeiro e segundo lugar com a FTD, mas a gente tem um catálogo muito maior do que as compras governamentais. Mas os grandes executivos viam isso como a editora de governo. Quando chegou a crise, aí eu falei, olha, é a hora da gente provar que a gente é muito maior do que governo. Então, não só a Nova Fronteira, como o catálogo de clássicos da de Ouro, tinha traduções primorosas, um trabalho primoroso que estava lá adormecido e largado no fundo lá do arquivo. Eu falei, olha, vamos fazer boxes maravilhosos e num primeiro momento a gente fez uma impressão fora, que o primeiro box que saiu foi no iniciozinho do ano passado, a gente fez uma impressão na China, depois impressão na Índia, e aí vendia os boxes por R$ 89, R$ 99,90, e com a alta do dólar eu falei, caramba, agora até o box está comprometido. Mas a gente conseguiu pegar os preços que eram praticados lá fora, e como a gente tinha uma linha de produção de boxes, a gente está fazendo mais ou menos um por mês, então a gente conseguiu um pacote com a Donnelly de São Paulo, falar, olha, a gente vai imprimir 10 boxes nesse ano, então qual é o preço que vocês conseguem chegar? Então, a partir do momento que a gente fechou o pacote, a gente conseguiu, não, claro, bater o preço da China e da Índia, do passado, quando o dólar era 2,50, mas agora a gente já está equilibrado ali, pau a pau, considerando o dólar de R$ 3,50 a R$ 4,00. Então, a gente está conseguindo produzir isso, e aí o nosso faturamento de livraria de 2014 para cá simplesmente duplicou.
Então, assim, aí agora todo mundo já nos vê, não, a Nova Fronteira tem uma linha, então as pessoas só querem saber de boxe. Então agora o movimento é provar que não só os boxes, mas os outros livros do catálogo vão vender. Esse sucesso é bom, porque daqui a pouco já recebe o original de novo. Uma linha financiando a outra. Eu louvo qualquer... Eu fiquei encantado com as coisas. Qualquer pessoa que no momento... Bota o microfone para gravar. Qualquer editora que no momento esteja caminhando. Não esteja esperando para ver o que vai dar. Agora, eu só espero o seguinte, eu acho que todos nós cometemos, não é um erro assim, que ninguém cometeria, nós cometemos uma temeridade quando a gente confiou num único cliente, e justamente um cliente governo, independente de qualquer política de governo. O governo não é confiável em lugar nenhum. Então, seja qual for a linha, o governo muda, o governo troca, o governo... Então eu espero que também esse momento seja no mínimo aproveitado para que iniciativas como essa mostrem para a gente que a gente tem que se diversificar. A gente tem que ir além também da escola. A gente tem que buscar o Alex falou no meu blog nada mais é do que a tentativa de buscar uma coisa que eu sempre sonhei, o leitor espontâneo. Aquele cara que quer ler aquele livro, que escolhe aquele livro, que não é obrigado a ler aquele livro. Não é que eu desprezo o trabalho de escola, não, pelo contrário, eu sou professor hoje de literatura escrita, professores. Adoro conversar com criança, faço isso 6 vezes na minha vida, mas eu acho que a gente não pode mais ficar entendeu? Encontrou um iceberg, o iceberg está indo em direção ao Equador e a gente está lá, se mantendo porque estamos acima d'água. Não dá. Isso foi um erro crasso que cometemos como um todo. Também não foram só as editoras que produziram para a PNBR. Quantos escritores ficaram também confiando? Vamos lançar um livro do PNBR. Então aquela sazonalidade que você falou, olha, esse ano vamos lançar um infantil. No ano que vem vamos lançar um juvenil. E até eu super concordo com o que você falou, e eu acho que assim, é um vício que tomou todo mundo, o mercado como um todo, inclusive em termos de conteúdo, né? Em termos criativos. Desculpa falar isso agora, mas a censura bateu bravo. Vai continuar batendo enquanto a gente depender de política, de cultura que é politizada. Além de ter um preço aviltante, né, a negociação com o PNBE era um terror. Eu peguei 87% de desconto de preço de capa, mas como pagavam 30 dias após a entrega, você tinha aquele acesso àquele dinheiro imediatamente e com grandes quantidades de livros. No caso da Record, por exemplo, hoje a Record está numa situação difícil porque, além de tudo, foi comprada uma outra impressora espetacular, a Cameron, foi comprada outra Cameron, que é uma super máquina que imprime uma quantidade enorme de livros por minuto, é uma coisa espetacular, e na época era para atender a grande demanda do governo, porque eram quantidades muito grandes, então precisava não comprometer a produção editorial normal, então foi adquirida outra Câmara. Então vocês imaginam o custo de tudo isso e com toda essa situação, como é que isso prejudicou a empresa. Tem que ser rápido agora, só porque tem que ser rápido. Sandra, rapidinho, eu cheguei meio atrasada, eu não sei se foi tocado, né? Mas assim, nessa busca de alternativas, né? Até porque acabou o cliente, né? O grande e único cliente, a internet fica onde? Outro dia eu li uma matéria no Publish News que me incomodou profundamente, e tinha um pedaço que dizia assim, porque os booktubers, né? Aqueles youtubers que falam de livro, são o primo pobre do YouTube. Ou seja, é aquela coisa que ninguém liga para eles. E por outro lado também são formadores de opinião, porque a gente vê, eu fico chocada às vezes quando eu vejo alguns youtubers que, gente, até lançando alguns livros que me incomoda o conteúdo, me incomoda, mas é uma moda, né? Aonde os editores estão se aproveitando desse canal, porque é um canal que pega todo o nosso público. Né? O nosso grupo de adolescentes, o nosso grupo de crianças, o nosso grupo de jovens. Aonde que eles estão, né? Vocês estão investindo ou pensando em investir nisso? E antes
de responder, Sandra já emenda a tua pergunta, que já responde as duas. Oi, A gente vai ter que encerrar, gente. Me chamou a atenção quando você falou na questão de reedição dos autores já da casa, tudo. Vamos deixar até o Monteiro Lobato de lado, né, o Orconcur. Mas, assim, são novos projetos gráficos, não são? Novas ilustrações, então aí tem um investimento financeiro também. Aí, só pelo fato de serem já consagrados, já conhecidos, é o que pesa na balança, porque tem todo um investimento grande aí. Mas é isso. São autores que... Bom, é que no caso aqui o Monteiro Lobato é o principal, né? Porque o Monteiro Lobato é uma leitura praticamente obrigatória, né? Então é difícil. E ali é premiada, entendeu? Então, realmente, assim, é um investimento... Top. É um investimento muito seguro, entendeu? Infelizmente. A questão da internet. Eu acho que quando a gente fala de internet e literatura infanto-juvenil, a gente tem que separar em duas partes, né? A literatura infantil e a juvenil. Eu acho que a juvenil, de fato, essa coisa dos booktubers é muito importante para os leitores jovens, porque quando você vai pensar... eu não quero ficar muito complexa aqui. Você tem que pensar, você vai falar para o jovem ou você vai falar para o professor? Porque quando você vai falar de marketing de livro infanto-juvenil, qual é o seu público? Na Brickbook, eu posso falar, né, sempre se pensa no pai e no professor, né? Quando você vai falar de literatura juvenil do booktuber, é a literatura juvenil comercial, que infelizmente é a literatura traduzida. A gente tem essa divisão hoje em dia, né? Que é o Young Adult. Exatamente. E aí eu acho que existe um mercado que vocês, autores, podem tentar conquistar, porque é uma área que está comprando, que está adquirindo, né? Assim, e tem o interesse de ter autores nacionais, porque é uma área, o Young Adult, que você precisa do autor. O autor é um protagonista muito importante na relação com o leitor jovem cria uma relação muito forte com esse autor. Então isso é uma coisa. Agora, na literatura infantil de fato, primeiro, criança teoricamente não deveria estar na internet. Eu acho que é muito complicado você pensar em marketing visando o público infantil. Quando você vai fazer o marketing do livro, você tem que fazer o marketing para o pai e para o professor. Criança não deve ser tratada como consumidora, né? Então ela não está na internet, ou não deveria estar. E as mídias que existem para falar de literatura infantil são muito raras. Mesmo na internet, os blogs são poucos. E alguém estava falando, quando o Léo estava falando da revista, eu peguei o microfone para falar que também nessa área a gente está sofrendo, né? Porque em São Paulo a gente tinha a Folhinha, que não existe mais, né? Então, exatamente. Então, até nisso, até os espaços de fala estão menores, mas também é um espaço de resistência. Eu pensei essa coisa está funcionando. Peraí, gente, para a gente poder encerrar, senão nós vamos ficar aqui. Eu espero que essa reflexão da gente sobre o que também os programas de governo, é claro que o governo eu acho que tem que comprar livro, ajuda a democratização da literatura e tal, mas eu tenho medo do seguinte: se por acaso voltar algum programa desse, voltarem programas desses, vamos dar outra vez, a gente vai abrir as pernas, todo mundo quer, eu sei, mas por outro lado, será que não é o caso também? A gente quer, mas vamos negociar alguma coisa sobre a censura, sobre esse negócio de preços, entendeu? Eu estava até agora mesmo discutindo aqui com o Léo o seguinte: esse negócio do preço, o governo bota 90%, nenhuma empresa consegue vender o seu produto com 90% de desconto. Você não está vendendo porque o produto está superfaturado. É óbvio que eles aumentam não sei quantas vezes para poder aguentar um desconto desse. Então, o consumidor real, o garoto, a criança, a escola, perde com isso. Então, se voltar, eu sei que eu não estou falando para você, estou falando para todos nós. Vamos pensar o seguinte: sim, a gente quer que volte, mas vamos discutir dessa vez. Não vamos abrir a boca e cair assim, feito esfomeado, entendeu?
Porque eu sei que a gente pode decidir pouco, eu sei que geralmente o governo ouve um pouco, qualquer governo ouve muito pouco, mas discutir essa questão da censura, desses critérios politicamente corretos, de tudo que interessa a gente como criadores, entendeu? De tudo que a gente sofreu, de se essa palavra não pode, esse negócio não pode, esse negócio não pode aonde? Não pode aplicar isso, entendeu? E o negócio, por exemplo, de preço, enfim, os vícios desses programas. Agora que a gente vai ter um período assim, de abstinência, vamos ver se a gente consegue refletir a respeito dos males que isso também causou, porque não foram só coisas boas, é isso. Eu acho que a Nilma quer falar. Silvia Castriol, tanta honra! Meu Deus! Que a plateia altamente qualificada. Tenía muchas dudas si pedir la palabra o no pedir la palabra, porque no sé, primero, no hablo portugués, me disculpo. Segundo, no estuve en todo el tiempo, pero sí quisiera contarles a ustedes algo que ocurrió hace poco en la Feria del Libro de Bogotá. Había varios excelentes autores brasileños invitados a la feria. Estaba Ana María Machado, estaba Nilma, estaba Roger Melo, estaba, bueno, ¿sí? Bueno, y la Embajada de Brasil hizo un gran esfuerzo por invitarlos, llevarlos a Bogotá. Bueno, y el sábado era el día en que por Ana María Machado, en que había varias actividades con los autores brasileños. Pero el sábado también había un youtuber. Yo voy a decir algo antes. Pienso que el youtuber no es un espacio de expresión de los jóvenes. Creo que eso es falso. Primero, nosotros tenemos cierta inseguridad, los adultos, frente, pues cierta como complejo de culpa tal vez, de que no ofrecemos los suficientes espacios. No creo que los jóvenes realmente se comuniquen cosas, no, es un espacio de expresión de personalidades, de algunas pocas personalidades, y los otros los reciben de manera absolutamente pasiva, los otros niños. Hubo un youtuber en la feria y hubo un caos total. Tuvieron que cerrar todas las puertas, el público no pudo entrar. El youtuber, mi nieto, que tiene 12 años, dijo: yo voy a ir a comprar el libro del youtuber, hizo la cola. No, me le dije: pues vas a comprar un youtuber, pero yo no me interesa. Y le dijo: no, abuela, lo que pasa es que yo lo compro, lo hago firmar del youtuber y lo vendo por 10 veces lo compró, no lo pudo hacer firmar, se le cayó al suelo, se volvió, y ahí lo tiene, no lo ha abierto. Esos son libros que se compran pero que no se abren. La Cámara del Libro dijo: no importa, eso es promoción de lectura. Nosotros decimos: no es promoción de lectura, no es verdad, no es que a través de esas redes. Hay algunas posibilidades que tienen con los booktubers, hablan de libros, eso es distinto. Ahora vamos a mirar de qué libros hablan y todo esto, y ya entramos tal vez en algunas otras discusiones. Bueno, ese día Ana María Machado iba a firmar la embajada, todos los brasileños iban con sus niños, no pudieron entrar a la feria. No fue posible que Ana María Machado firmara sus libros en la feria porque ahí estaba el YouTube. Ahora, lo que yo pienso es que nosotros tendríamos que hacer un análisis un poco más atrevido de eso. Nos da temor decir, porque pensamos que no estamos censurando, no queremos censurar a los demás, por supuesto que no. Lo que queremos es que realmente esas cosas se pongan en su sitio. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido tiene para los niños? ¿Tiene un sentido? ¿Tiene posibilidades de que ellos se acerquen a la literatura? Eso no es literatura, no es. Necesitamos que los niños
tengan acceso a lo que producen los creadores, y no solamente los del país, los de otros países, y no solamente los del siglo presente, sino los de se conecten con el mundo, bueno. Y lo que a veces ocurre es que grandes editoriales ven allí una gran fuente de ingresos, publican el libro porque se vende muchísimo, 200.000 libros vendidos en la Feria del Libro, eso es una barbaridad, ¿no? Pero eso solo sirve al bolsillo del editor. Del resto, ni a los niños, ni a los padres, ni a los maestros, ni a los otros creadores, no sé. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Yo un poco me exalto con esas cosas. Para apresentar uma nota clínica, né? Mais tarde, nós encontramos uns 5, 6 anos. Eu estava com a Maria Osório, a editora da Babel, e ela perguntando pela Ana Maria Machado, com um livrinho, a Parrarita, Filosofia, abraçadinho, amassadinho, porque ela queria que a Ana Maria Machado, ela queria ter encontrado a Ana Maria, não conseguiu entrar, tinham viajado à noite, 10 horas, tinham vindo de Pitalito, longíssimo, e a mãe só conseguiu entrar 2 ou 3 horas depois, que conseguiu contato com a editora, que é atendida na biblioteca. Bom, e aí nós prometemos a ela que agora compramos o livro aqui, Ana Maria Sina e Silvia Leva. Então também um ânimo, né, que nos é dado a partir desse leitor amoroso, desse leitor que vai atrás do seu autor, e nós, autores e autoras, agora, nesse corpo a corpo, como coloca Luiz Antônio muito bem, esse leitor espontâneo, esse leitor que ainda não se sabe, esse leitor que pode ser. Nós já ocupamos quase todo o horário da Assembleia Geral. Vai ter 15 minutos de Assembleia. Eu queria passar, por favor, para a Camila, para suas considerações finais, e para a Dani também, para deixarem uma palavra de otimismo no meio de todo esse caos, mas que do caos faz-se a luz, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue o positivo. Eu queria, antes, dizer o seguinte: há muito tempo eu não participava de um grupo tão gostoso, com pessoas tão interessantes. Acho que essa nossa manhã de sábado de madrugada foi sensacional, né? Sair da cama com 12 graus para um carioca é uma coisa terrível, e no entanto nós passamos, o tempo passou e nós nem sentimos. Então, antes delas falarem, eu queria agradecer de nós termos uma plateia tão significativa, tão importante, que valorizou demais esse nosso trabalho de hoje. Bom, eu queria de novo agradecer o convite de estar aqui e a presença de todo mundo, de todos vocês. Assim, é isso, sábado de manhã é tão difícil. E eu queria dizer que, de fato, eu estava um pouco assustada de vir aqui hoje. E eu saio um pouco reconfortada, na verdade, porque estamos todos juntos. Assim, eu fiquei feliz de sentir uma compreensão por parte de vocês da situação que a gente também se encontra, que não é uma situação que a gente desejaria estar. Agora, uma palavra de conforto ou de esperança, eu acho que a gente tem que pensar na perspectiva histórica que os momentos de crise sempre são momentos em que surgem coisas lindas e coisas incríveis, né? Então, tá difícil, vai ser difícil ainda, mas eu acho que as coisas vão mudar e vão surgir coisas muito interessantes a partir desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, a gente só tem que resistir e seguir em frente e ficar junto. Até fazendo uma última reflexão, uma coisa que a gente está vendo na editora, mas que pode ser uma saída, a gente realmente vê mudanças na área editorial, né, da emissão do Guilherme, eu tive que demitir uma outra pessoa também,
mas por enquanto assim, não há um movimento de redução no comercial, o que incomoda o editor, né? Porque na hora que tem um freio do mercado, o primeiro a ser demitido e penalizado é o editor, não o comercial, mas é sempre o caminho que pelo menos na minha editora eu vejo, né? Que a reflexão que eles dizem, se já está tão difícil de vender, como que vai reduzir ainda mais a área comercial? Então todos os esforços para venda estão sendo mantidos, assim, não, pelo contrário, a gente ainda teve contratação de área comercial, que no primeiro momento a gente abriu mão dessa pessoa que fazia o trabalho de venda em prefeitura, e aí saiu a venda da Paraíba. Então contratamos um novo profissional, que até está uma moça que veio do grupo Objetivo e Companhia, né, que passou pela fusão, ela estava aqui no Rio. Então eu acho que é uma mudança, né, que faz parte do cenário. Se a gente está mudando o foco da área editorial para a área comercial, então faz todo sentido. E a gente está apostando nisso como saída, né, esse casamento editorial e comercial. E aí só uma última coisa que eu esqueci de falar também, que a gente ainda está pegando os livros do catálogo clássico da Nova Fronteira e da de Ouro e montando coleções com as livrarias. Então isso aqui é uma coleção com a Cultura, essa daqui é uma coleção com a Saraiva, que vai receber uma nova cara agora em junho, que foi uma coleção de 2011. E agora, como a Saraiva também é editora, então teve uma mudança no formato e vai ser renovada. É uma coleção que a gente chegou a lançar 240 títulos. Essa daqui tem 16 livros já no mercado. E essa daqui foi feita com a B2W e depois agora com a FINAC. Então, saídas que a gente também está fazendo nesse sentido. Então, a crise está servindo para nós internamente para provar que o livro de qualidade tem saídas, a importância é achar esse cliente, o que fazer para chegar a esse cliente. Então, eu acho que é assim que a gente está procurando pensar, e o que a gente vai levar disso tudo é isso, a gente vai sair muito mais fortalecido, porque a partir do momento que o governo vai ter que voltar a comprar em algum momento, essas crianças vão ter que voltar a receber livros, eu acredito que com isso o trabalho editorial vai sair fortalecido também. Nesse primeiro momento a gente teve um baque, mas eu acho que depois a gente vai provar que o livro de qualidade tem o seu cliente sim, é só a gente saber encontrar. Eu tenho pena de terminar. Pela primeira vez eu confesso para vocês, a gente continuaria aqui, acho que ainda renderia, mas a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Então eu queria agradecer muito a Elige, ao meu amigo Alex Gomes, que me mostrou uma luz bonita quando eu estava procurando alguma luz, e ele foi a primeira pessoa, com a Cris, que me deu a mão e disse, vem com a gente. E eu achei que isso foi fundamental para hoje eu poder estar aqui, poder estar com tanta segurança e feliz, como eu já falei, conversando com vocês. Agradeço muito a presença de vocês e eu espero que a gente possa ter outros encontros como esse. Queria agradecer aqui a mesa, né? A Ana, a Daniela, a Camila, por estarem aqui, por dar essa manhã bacana pra gente. E eu tenho uma lembrancinha para cada uma. Vocês me desculpem que eu embrulho meu feito às pressas. É rústico. Com arte de resistência. Com arte de autores da Elige de Curitiba. Tá? São ilustradores de Curitiba, da Elige, que fizeram a arte das pranchetas. Tem a Eliana Gruzia, a Marina Espiegas e a Márcia Deck. Cada um fez uma prancheta. Obrigada. Muito obrigado. Ficou bonito. Ah, tem aqui atrás, eu vou chegar. Obrigado. E falar agora que agora vai começar a assembleia já. Mostrei. Eu queria dar os livros, mas não sei como fazer. Quantos livros são? Então vamos fazer o seguinte. Não, mas não tem praga não. Põe os meus aqui na pilha também. Então, oba! Então, peraí. Luiz Antônio tem direito. Ele tem direito. Não, ele tem direito. Ah, mas esse Ele tem direito.
Mostra pra mim, Luiz, mostra pra mim. Olha, obrigada.